Na formação dos professores, nós iremos abordar um assunto importantíssimo, que é a aquisição da linguagem, escrita e da leitura. De acordo com Emília Ferreiro, a escrita é um objeto de conhecimento construído evolutivamente pela criança. Agora vamos ver os níveis do processo da construção da escrita pela criança. O nível 1, a fase das garatujas. Nesse nível, o que vale é a intenção da criança ao escrever, e é ela que sabe o que escreveu. A garatuja é o nome dado aos rabiscos infantis, podendo não fazer muito sentido, mas é a maneira da criança se comunicar. Exemplo: a criança pode usar a escrita maior para designar uma pessoa mais velha e uma escrita menor para designar uma pessoa mais nova, assim como vemos no desenho. O nível 2, hipótese pré-silábica. Nesta fase, os grafismos começam a ficar mais próximos das letras. A criança não estabelece relação entre a escrita e a pronúncia, expressando sua escrita através de desenhos, rabiscos e letras de forma aleatória, sem repetição e com no mínimo 3 símbolos. No nível 3, a hipótese silábica, nesse nível apresentam-se 2 aspectos. O primeiro, a criança realiza a correspondência entre partes de um texto. Cada letra é um sinal, e as partes da expressão oral, cada sílaba. Também trabalha com hipóteses de que a escrita representa partes sonoras da fala. Exemplo: o G é Gu, de Gustavo, e o F é Fê, de Felícia. É uma construção original e inteligente da criança, como vemos na imagem a seguir. Nível 4. Hipótese silábico-alfabética. Nesse nível, cada letra representa uma sílaba. A criança passa por um conflito cognitivo muito grande, com a possibilidade de gerar bloqueios e negativas de escrever. A criança passa a buscar outros caminhos, levantar hipóteses de agregar mais letras à escrita silábica, tentando uma aproximação da escrita dos adultos. Nível 5. Escrita alfabética. Nesse nível, a criança compreende que cada caractere corresponde a um valor sonoro menor que a sílaba, analisando sistematicamente o som dos fonemas das palavras. Apresenta dificuldade em grafias com valores sonoros parecidos. Exemplo: o X igual ao CH ou o S igual ao C cedilha. Xarope, chá. Sábado, caçapa. Agora vamos sugerir algumas intervenções. De acordo com os níveis, é extremamente necessário que o professor repense sua prática, analisando e estudando os conflitos de cada criança, planejando as intervenções, promovendo avanços significativos, levando-os a se apropriarem da escrita com intervenções por nível. Nível pré-silábico. Atividades favoráveis, textos coletivos, professor como escriba, produção de textos não convencionais, aumento do repertório de letras, contar números de letras em palavras ou números de sílabas em frases. No nível silábico, escrever pequenos textos memorizados, músicas, parlendas, poemas, relacionar figuras às palavras, leitura de textos conhecidos, comparar e relacionar escritas de palavras diversas. Nível silábico alfabético. As mesmas atividades dos níveis anterior. Separar palavras de um texto memorizado, ditado de palavras com o mesmo campo semântico, chuva, chaleira, chupeta. Reescrever histórias conhecidas, ordenar frases de um texto trabalhado, completar sílabas em palavras. Nível alfabético. Realizar todas as atividades citadas anteriormente e leituras diversas, localização de palavras ou frases, jogos, entre outras atividades. Para encerrarmos, uma mensagem. Ser professor é enxergar potencial onde outros enxergam caso perdido.